Você é alguém que tem dificuldade para fazer esboço? Principalmente se o personagem estiver aparecendo ou o tronco para cima ou o corpo inteiro, estiver aparecendo a maior parte do corpo, pelo menos, você já tem dificuldade, você já enfrenta problemas para fazer esse desenho. Então, nesse vídeo eu separei várias dicas que não só vão te ajudar bastante a desenhar essas partes, mas vão te mostrar que esboço de corpo é a parte mais fácil, o esboço mais fácil que você tem para fazer. Assiste o vídeo até o final que eu tenho certeza que tu vai concordar comigo no final desse vídeo. E aí galera, começando mais um vídeo no canal que tá falando é o Wesley. E nesse vídeo nós aprendemos a fazer esboço de corpo inteiro, tá? Que é uma parte que volta e meia aparece. Não é tão comum quanto o esboço em rosto em si. Basicamente o esboço em rosto todo desenho tu vai fazer. Mas o esboço de corpo é importante você também fazer também, tá? É importante você saber fazer para você não ser muito limitado, né? Pra você poder fazer algumas referências diferentes. O esboço de corpo eu vou definir em 3 partes que você precisa se atentar, você precisa analisar antes de começar a fazer o esboço. A primeira parte é o movimento que o personagem está fazendo. A segunda parte é a posição que o personagem está. E a terceira parte é a perspectiva que tu está tendo do personagem. O que é essas 3 partes? A primeira parte, o movimento que o personagem está fazendo. Qual é a ação que ele está fazendo? Ele está correndo, ele está parado, ele está deitado, ele está se mexendo. Se assemelha um pouco à posição, tá? Mas não necessariamente. O movimento é muito mais o que ele quer passar, tá? O que ele quer passar, não necessariamente como que tá o desenho em si, mas o que ele tá querendo passar. O personagem ele tá correndo, então ele tá passando uma questão de aceleração, uma questão de afobação, uma questão de estar fugindo de alguém. Claro, isso acaba esbarrando na parte da expressão, na parte do rosto em si. Mas entender o que o personagem está fazendo naquele desenho é o primeiro passo para você entender, tá? Para você começar a fazer o desenho, no caso, né? O segundo passo é você entender qual é a posição do personagem, qual é a posição dos membros daquele personagem, tá? Então, se ele está com os braços abertos, se ele está com os braços fechados, não necessariamente os movimentos que ele está tendo, mas onde está cada parte do desenho. Isso é o segundo passo para você entender. O terceiro passo é a perspectiva do personagem, que essa é uma parte que eu vou explicar já mais pra frente, um pouquinho, tá? Mas já vamos falar do esboço em si. Olha o esboço que eu fiz agora do Todoroki. Percebe o que? Eu fiz o esboço ali do rosto, que eu tô construindo o rosto agora. Eu fiz o esboço dele, a cabeça ali, e embaixo dele eu fiz esses palitinhos, tá? Esses palitinhos, eu não fiz muito forte, mas tenta aumentar o brilho do celular que eu acho que tu vai conseguir ver melhor. Eu fiz esses palitinhos e essas bolinhas. O que é isso? O que é esse esboço e palitinho? Esse esboço e palitinho, ele tem uma única função, é mostrar qual é a posição de cada membro do desenho. Então, o palitinho, ele vai mostrar para onde cada membro dele está apontando. Então, tu vê que embaixo da cabeça eu tenho um palitinho reto um pouco na diagonal, que vai ser onde a posição que está o tronco dele. O tronco dele não está exatamente reto, está um pouco na diagonal, um pouco inclinado. Então, por isso que eu não fiz esse palitinho exatamente reto. Se o personagem estiver totalmente reto, vai fazer o risco ali, o palitinho totalmente reto. Então, eu fiz ele um pouco inclinado. Então tu vê que as bolinhas, elas são as articulações, como se fosse a mudança de direções. Então, onde vai juntar cada elemento, onde vai ser na anatomia, né? Onde junta cada parte do corpo, eu faço uma bolinha. E depois eu venho com os palitinhos mostrando a direção dos membros. Então tu vê ali que tem um palitinho para mostrar a direção da perna. Tu vê que embaixo daquele palitinho tem outro palitinho embaixo que é para mostrar a direção da outra parte da perna. Depois tem um palitinho lá embaixo que é para mostrar o pé. Depois ali do lado do rosto tem outro palito para mostrar a direção da mão dele. Aí tem outro ali. Ali eu fiz um palitinho para mostrar a mão dele. Que eu fiz o quê? Eu peguei, cada palitinho é uma parte do dedo. E eu fiz as bolinhas para mostrar as articulações do dedo. Então isso ali também foi esboço na mão. Esse esboço palitinho, que é o que eu mais gosto, que é um desenho meio que todo mundo já fez, o desenho palitinho, mas ele é muito bom para mostrar as partes de onde vai ficar cada coisa, tá? Então, eu já sei só pelos esboços quais são as direções de todo o meu desenho, então eu já tenho toda uma base de fazer. Sempre é importante você fazer um esboço,
Se você pega e começa direto o desenho, a folha totalmente branco, tu já começa a construir o desenho, não vai dar certo, tá? A chance de dar errado é muito grande, você não tem nenhuma base, você não tem nenhum chute inicial, é um problema muito grande. Então sempre faça esse esboço, nem que seja esse aqui o mais simplesinho. Eu demorei 2 minutos para fazer esse esboço, tá? Então não tem desculpa para você não fazer ele. É bem rapidinho e dá uma ajuda enorme, você não tem noção, tá? Então eu fiz esse esboço palitinho. Pode fazer que nem eu, que eu agora já comecei a construir o desenho, então eu já começo a construir os detalhes. Mas eu não aconselho você fazer de direto. Por quê? E por que que eu fiz já direto? Esse desenho é um desenho bem simples, tá? Um desenho que a parte mais trabalhosa dele é a pintura. A pintura dele é meio que dá o efeito dele, dá o brilho do desenho. O esboço é bem simples, realmente é bem simples, tá? Calma que eu já vou explicar aquela terceira parte, a parte da perspectiva do desenho, tá? Eu já vou explicar pra ti por que você tem que analisar ela, por que você tem que perceber ela antes de fazer o seu desenho. Mas esse desenho aqui, ele é um desenho que é muito simples do esboço, não tem nada de complicado, não é tão chamativo. Então eu fiz pela primeira parte do esqueleto ali, no desenho, e já comecei a construir os detalhes, não foi tão difícil, tudo bem. Se o personagem é um pouco mais complicado, eu faria um segundo esboço, que é o esboço que eu recomendo também, que é um esboço em formas geométricas. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os palitinhos ali que eu fiz, e agora eu vou construir formas geométricas nas articulações, formas geométricas em cima daqueles palitinhos. Para que isso? Os palitinhos eles servem para mostrar a direção de cada membro, a direção onde vai ficar cada coisa. A forma geométrica vai ser onde eu vou definir o tamanho de cada parte do desenho. Isso é muito bom. Se você vai fazer esboços um pouco mais complexos, personagens com mais movimento ainda do que esse meu Todoroki, e como eu falei, esse Todoroki é um desenho mais simples, é importante você fazer isso porque você consegue ver exatamente onde cada parte vai ficar. Não só a direção dele, mas cada tamanho mais ou menos. Óbvio, isso é muito importante você ter na sua cabeça. Esboço é só um chute inicial. Não quer dizer que tá certo, não quer dizer que tu não vai ter que mudar nada, não quer dizer que tu acertou exatamente. Mas tu ter esse esboço, tu ter essa base na tua cabeça ajuda muito. Você não tem noção o quanto isso já ajuda. Então, eu aconselho, terminou de fazer o esqueletinho ali, os palitinhos, faça em formas geométricas o esboço, fazendo formas bem simples, tá? Você vai pegar naquela parte do desenho e vai fazer o esboço mais próximo disso em forma geométrica. Vai pensar qual é a forma geométrica que mais se assemelha àquela parte e vai fazer no desenho. Isso ajuda muito, tá? Isso vai facilitar muito, que aí já vai ter a direção e o tamanho do desenho, tá? Então, fazendo assim, tu já vai ter uma excelente base e aí tu vai poder começar a aplicar os traços do desenho, tá? Então isso é muito importante você entender. Então, esse desenho aqui eu fiz só o esqueleto do palitinho, mas eu aconselho você fazer esse de forma geométrica também, tá? Agora, antes de entrar no ponto da perspectiva, eu gostaria de pedir que se você acompanha o canal, você gosta do canal, tem o clube Seja Membros aqui do canal, tá? Você pode entrar no Seja Membros, tanto para só ajudar o canal, tá? Tem vários níveis, eles são 4 níveis, quanto tem alguns benefícios, tá? Alguns benefícios tomam até um vídeo antecipado, até vídeos exclusivos também tem, tá? Então entra ali no Seja Membros e vê se tu tem interesse em algum plano, tá? Isso realmente ajudaria muito o canal aqui financeiramente, tá? Realmente a poder me dedicar mais ao canal, a poder trazer cada vez mais vídeo, cada vez mais conteúdo para vocês. Então, se você puder, você tiver condições de pegar e entrar no Seja Membros, eu agradeceria muito realmente pelo apoio. Então, clica ali só para realmente você ver se você tem um interesse, se você tem condições de algum plano, e realmente eu agradeço de coração, tá? Então, vamos lá agora na parte da perspectiva no desenho. O que é perspectiva no desenho? É interessante eu falar isso agora, porque bem na hora que eu já estou construindo na mão. A perspectiva do desenho é onde cada membro fica na perspectiva da câmera, da imagem que a gente está vendo. Então tu percebe que a mão de trás, a mão direita do Todoroki, ela tá muito menor do que a mão esquerda. Por que isso? A mão esquerda dele, quando eu for construir, tu vai ver que ela vai ser bem maior. Por que isso?
Isso é a perspectiva. Então o desenho está baseado numa câmera em que a mão esquerda dele está muito mais na frente. E sempre que você for fazer um desenho em que uma parte está mais na frente que a outra, ou na vida real mesmo, quanto mais próximo aquela parte está de você, maior ela vai ficar, tá? Então isso é uma regra básica de toda a vida mesmo assim. Quanto mais perto alguma coisa está de ti, maior ela aparenta. Quanto mais longe, menor ela aparenta, tá? Então, sempre que você for fazer um desenho, analise essa parte da perspectiva. Analise se todos os membros daquele corpo, todos os membros daquele personagem estão na mesma linha, no sentido, estão na mesma posição, tá um do lado do outro, ou ele está um na frente do outro. Um lado, se uma parte do desenho, um membro, assim, um braço está um pouco mais à frente que o outro, você não pode fazer os dois braços do mesmo tamanho. Você tem que fazer um lado maior que o outro. Isso é obrigatório, tá? Você não pode fazer, porque não tem lógica. Os dois braços naturalmente são do mesmo tamanho. Mas se um tá mais perto da câmera, mais perto da pessoa que tá vendo o desenho do que o outro, não tem como os dois serem do mesmo tamanho. Vai ficar estranho, vai ficar errado. Então, sempre entender essa perspectiva do desenho é muito importante também. Então, agora construindo a segunda mão, depois eu vou passar também uma dica muito importante que vai mudar muita coisa no desenho, que eu sempre faço e aconselho você sempre fazer. Mas a perspectiva, ela é muito importante você entender. Sempre analise o contexto do desenho. Isso também é uma coisa que eu sempre falo, sempre vou falar. O contexto do desenho é muito importante. Então, como uma mão tá mais na frente, tá mais avançada do que a outra, uma mão vai ficar maior do que a outra, um braço vai ser maior do que o outro. Então, sempre é importante você fazer isso, tá? Então, é muito importante você, antes de desenhar, você analisar esses 3 exemplos que eu falei. O movimento do personagem, a posição dele e qual é a perspectiva que ele tá. O movimento, qual é a ação dele, o que ele quer passar naquele desenho. Qual é o movimento do corpo, ele tá um movimento tranquilo, tá um movimento tenso, tá um movimento agitado, tá um movimento enérgico. É muito importante você entender isso. No corpo, sim. Novamente, isso se assemelha muito à expressão do rosto dele, tá? Muito qual é a emoção que tu quer passar. Mas é importante você entender o movimento que o personagem está fazendo. Segundo ponto é você pegar e entender a posição do personagem. Então, tá, ele tá fazendo isso, mas onde tá cada elemento? Tá, ele tá correndo, mas ele pode estar correndo com os 2 braços para trás, igual o Naruto, ou pode estar correndo, sei lá, com os 2 braços amarrados, pode estar acontecendo várias coisas. Então, entenda onde cada parte do corpo dele tá, onde cada posição do personagem tá, onde cada membro do personagem tá a posição dele. E o terceiro ponto você tem que se atentar antes de construir o desenho é a perspectiva. O que tá mais perto? As coisas vão ser do mesmo tamanho? Não vão ser. Uma vai ter que ser maior que a outra, uma parte tá maior que a outra. Uma parte tá mais próxima da câmera do personagem, assim, na visão da pessoa que vai ver o desenho, do que a outra. Então, eu tenho que fazer diferente tamanho. Isso é muito importante você entender. Esses 3 pontos, tá? Depois você vem construindo o esboço. O que é o esboço? Um chute inicial. Então é só algo para você ter uma base, não é o desenho em si. Então, não tem problema você mudar o esboço, você apagar, você fazer coisas diferentes. Mas você precisa fazer o esboço para você ter uma base para te ajudar a ele. Então faça os palitinhos para mostrar as posições. Se é um desenho com mais detalhe, mais complexo, faça depois as formas geométricas por cima dos palitinhos para mostrar não só as posições, mas os tamanhos de cada elemento. Depois tu vem construindo o desenho. Isso é a fórmula mais simples e mais efetiva para fazer um desenho bem feito, tá? Outra dica muito importante que eu falei que ia passar, que essa dica mudou muito esse desenho, tá? Ainda bem que eu fiz isso. Sempre que você acabar um desenho, não termine o desenho logo de cara. Não passe a caneta, não comece a coloração. Meu conselho, sempre que você terminar um desenho, espere. Fique uns minutos sem desenhar. Isso é muito importante, isso ajuda demais. Tu não tem ideia do quanto diferença isso faz. Terminou um desenho, fica uma meia hora sem fazer, fazendo alguma coisa que não tem nada a ver com o desenho.
Isso vai te ajudar muito, porque sempre que você fizer um desenho de alguma coisa e você pegar e tá olhando para aquela imagem, a imagem do seu cérebro vai acostumar aquilo, então tu não consegue ver o que que tá estranho, o que que tá dando errado, porque o teu corpo ele já acostumou. É uma coisa assim, tua visão, teu cérebro já acostumou. Então tá uma coisa totalmente errada, uma coisa totalmente torta, totalmente desproporcional, mas tu não consegue perceber, porque teu cérebro pra ele tá certo, ele tá normal aquilo ali, não tem nada de errado ali. Então é importante, quando tu estiver desenhando, pega realmente, terminou de desenhar, não finaliza o desenho, deixa o desenho de lado, fica uma meia hora sem fazer nada e depois tu volta. Tu vai ver, tu dando uma olhada ali bem por cima, tu já vai ver uns erros que tu cometeu, tu já vai conseguir arrumar algumas coisas, tu já vai conseguir movimentar, mexer em algumas coisas e vai dar um aspecto muito melhor pro desenho. Então, só realmente essa questão de tu pegar e parar assim, depois tu vir arrumar o desenho, às vezes tu realmente arruma coisas que nem estavam ruins, mas tu teve ideia de poder fazer melhor. Então realmente é muito bom tu fazer isso. Nesse Zinturoki eu mexi em várias coisas depois que eu parei de gravar. Eu aumentei o tamanho um pouco do pé, eu aumentei um pouco a perna, eu aumentei um pouco a mão dele, eu aumentei muito essa parte de baixo, eu mexi um pouco também nos dedos ali em cima. Então, eu mexi bastante em algumas partes assim, de que eu achei que tinha ficado muito pequeno, achei que podia ter um pouco maior de tamanho, um pouco mais de volume, realmente para dar um aspecto melhor. Mas isso foi depois que eu gravei. Porque pra mim, quando eu tava fazendo o desenho, já tava bom. Mas eu vi que eu poderia ficar melhor. E aí eu fui fazendo e fui arrumando e fui melhorando, tá? Então, é importante você entender isso. Sempre que finalizar o desenho, não acabe ele de vez. Pegou, finalizou, fica um minutinho sem desenhar e depois você volta. Tu vai me agradecer depois, tá? Comenta aí embaixo se você faz isso e comenta aí embaixo se isso dá resultado, tá? Então, foi assim que ficou o desenho. Espero que tenha gostado. Se gostou, não esquece de ativar o inscrever no canal, compartilhar comigo. Vou deixar a playlist tutoriais de desenho aqui em cima na tela. E nessa playlist tem muitas dicas, muitos vídeos te ensinando muita coisa que eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Então, te espero na próxima, até um próximo vídeo. Tchau.